Olá, me chamo Jaqueline Lima, sou professora de Educação Física da Rede Municipal de Praia Grande, sou do Polo ProF Unesp Bauru e hoje vou apresentar o mapa conceitual de avaliação nacional para vocês. Essa é a problemática da Educação Física Escolar, da disciplina D01. Aqui neste mapa, nós temos as problemáticas que enfrentamos da Educação Física no nosso dia a dia. E discutimos aqui alguns assuntos pertinentes. Começamos pelas atuações docentes. Tivemos uma discussão sobre o texto do rola-bola, conhecido também como o desinvestimento pedagógico ou abandono do trabalho docente, que os alunos ficam livres para escolher as atividades que estão dispostos a fazer, sem intervenção pedagógica do professor, que está apenas como um observador ou cuidador dos materiais. O texto relata algumas situações que levam a isso, como baixo salário, falta de estrutura na quadra, falta de material para as aulas práticas, defasagem acadêmica, turmas cheias, saúde mental, desvalorização, entre outros assuntos. Também faz uma crítica às práticas tradicionais que ainda acontecem nas aulas de educação física, que são voltadas aos 4 esportes, que é o Quarteto Fantástico, que é o futsal, o basquetebol, o handebol e o voleibol, acarretando na exclusão dos menos habilidosos. E defende a inovação pedagógica, que são as práticas renovadoras que não têm o esporte como centro das aulas, que são aulas mais inclusivas e com abordagens mais críticas. Depois nós temos o segundo tópico, que é a relação entre teoria e prática, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Neste artigo é mencionado que foi um movimento renovador que possibilitou a difusão de diferentes propostas pedagógicas, na educação física, entre as quais do cunho culturalista. Também faz uma crítica ao modelo tradicional e a ênfase no ensinar a fazer. Sugere uma relação entre os saberes corporais, saber fazer e saberes conceituais, saber sobre o fazer, nas aulas. Mas deixa claro que não precisa perder a essência do movimento na educação física, e sim unir os dois. Ou seja, é a valorização do ensino sobre o fazer na educação física, E não precisa separar as duas coisas, elas devem trabalhar juntas. Já no tópico 3, abordamos sobre os aspectos legais da educação física escolar e como esses aspectos eles podem ser vistos de forma equivocada, gerando o afastamento da disciplina. A educação física é obrigatória desde 1996 no ensino básico, mas facultativa a trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole, e quase inexistente no ensino noturno, devido às dispensas. Eles entendem essas opções de dispensas como um retrocesso à área, porque a educação física está associada somente à parte prática, atrelada ao cansaço físico e deixa de aproveitar os conhecimentos ofertados pela educação física, pela disciplina, Essas dispensas causam o afastamento da educação física, além de outros fatores que são citados também, como aulas fora do período das outras disciplinas, ou seja, aulas no contraturno, critérios de controle para a triagem das dispensas muito frágeis, inexistência de notas para os alunos dispensados, a propagação de uma cultura que era repassada entre os alunos de que as dispensas na educação física eram comuns, no ensino médio. E no tópico 4, falamos também sobre a indisciplina e voltamos a falar do afastamento dos estudantes. Eles destacaram alguns pontos sobre o afastamento, além dos aspectos legais citados anteriormente, e sobre a indisciplina dos estudantes. E são esses pontos que são mencionados agora. O primeiro é a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica e voltado principalmente para os esportes, Ou seja, o Quarteto Fantástico. E também o insucesso é a exclusão de uma parte importante dos estudantes nas aulas.
Por exemplo, experiências ruins que tiveram nas aulas anteriormente, como errar um passe, ficar em último na corrida, ser o último a ser escolhido no time. A questão de gênero também é mencionada. Meninas, por se sentirem menos habilidosas, acabam se afastando e também sentem vergonha com a exposição do corpo. Já em disciplina é uma questão muito ampla que vai além da educação física. Neste tópico, também há um consenso que não se trata de empurrar a solução para a escola ou a família, e sim da necessidade de um esforço cooperativo e conjunto a partir de suas responsabilidades específicas. Os autores citam propostas que possam ajudar a enfrentar esses problemas do afastamento, como o Sport Education e a aprendizagem cooperativa, e da indisciplina como o TPSR, ou o modelo de responsabilidade pessoal e social, e que podemos utilizar esses modelos de forma híbrida. Depois temos as dificuldades relacionadas ao ensino de esportes, né? O que nós vimos neste tópico, né, neste módulo? A ressignificação do esporte na educação física escolar, né, ultrapassando o foco do Quarteto Fantástico e valorizando também o ensinar sobre o esporte, seus valores, atitudes e significados. Além disso, destaca a importância de apresentar a diversidade das modalidades esportivas, sem priorizar apenas o aperfeiçoamento do gesto técnico. O autor que estudamos nessa semana sugere que o tratamento do conteúdo esporte deva ultrapassar os limites de ensinar a fazer, sendo determinante também o ensinar sobre o fazer. Da mesma forma, salienta a importância de aspectos relacionados aos valores e às atitudes dos alunos perante o esporte e as demais práticas corporais. Oferecer esse conteúdo de forma abrangente, começando com a possibilidade dos alunos conhecerem a diversidade que há no universo esportivo dentro das possibilidades, né? Lembrando das demais unidades a serem trabalhadas no decorrer do ano letivo. O esporte em si, né, ele abrange algumas questões, e uma dessas questões é referente a questões de gênero, como já tinha sido mencionado anteriormente. E a gente estudou isso nas problemáticas da educação física. As meninas, elas se sentem inferiores nas práticas corporais, muito pela questão sociocultural, né? Isso é reforçado por Daolio, no artigo, quando ele cita que as meninas, elas se sentem antas, não só nas práticas corporais na escola, mas também fora dela. Eles reforçam que as aulas, elas devem ser mistas e inclusivas como uma ferramenta política por possibilitar o reconhecimento e valorização das diferenças. Ele ainda aponta que muitas meninas acabam se sentindo inferiores nas aulas de educação física porque historicamente foram afastadas ou menos incentivadas, né, a partir de determinadas práticas corporais esportivas. Isso não dentro da escola, como eu disse, é socialmente ao longo da vida. Principalmente aquelas práticas que são associadas aos meninos, né? Isso gera insegurança, menor participação e a ideia de que possuem menos habilidade, forçando desigualdades de gênero dentro do ambiente escolar. Nós tivemos também uma leitura de um artigo sobre a masculinidades na educação física escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Esse artigo, ele fala sobre uma aula que só havia meninos, né? Não havia participação de meninas e o esporte era o futebol, o eixo da aula. Mas também havia exclusão nessa aula, mesmo só tendo meninos e mesmo sendo futebol. Porque os mais habilidosos, eles dominavam o espaço de aula e acabavam excluindo os que não se destacavam e não tinham tanta habilidade. Né? E nessa mesma semana foi proposto para a gente, né, do PROEF, uma atividade onde tinha alguns vídeos que nós deveríamos assistir e deveríamos escolher 1 ou 2 vídeos e executar algumas tarefas com os nossos alunos na escola sobre as diferenças de gênero.
Utilizamos a proposta do vídeo Fazer com Jeito de Menina, foi bastante interessante, significativo. Tivemos conversas enriquecedoras entre os alunos e professores também, dentro do próprio grupo do PROEF. Entre os alunos e estudantes da escola também. E para finalizar, com os temas geradores. Problemáticas emergentes do contexto e pedagógicos dos professores e pesquisadores do PROEF. Nessa semana nós tivemos uma leitura com Paulo Freire, do Paulo Freire, na verdade, que prega por uma prática de liberdade contra a educação bancária. E nós apresentamos a nossa situação limite de cada um, na sua prática, que são os obstáculos, as barreiras ou condicionamentos opressores que parecem intransponíveis, mas que devem ser superados para a libertação. E também apresentamos possíveis inédito viável para os nossos amigos, nossos colegas de classe, que representa possibilidades futuras ainda não realizadas, mas que podem ser concretizadas através de ação-reflexão, coletivamente entre os colegas, Bom, é isso. Muito obrigado.